Olá, meus artistas consagrados! Mais um vídeo aqui nesse lugar onde eu falo um pouco sobre arte. A arte e belas artes, qual é a diferença? O que são de fato as belas artes e onde é que nós podemos encontrá-las nos dias de hoje? Qual é o lugar das belas artes, tanto no ensino de arte quanto na produção de arte atualmente? Espero que você comente depois no final desse vídeo alguma experiência que você já possa ter vivido em relação às belas artes, ou pelo menos a essa busca pelas belas artes, pela beleza dentro da produção de arte. Talvez hoje isso seja um pouquinho difícil de encontrar, mas vamos lá que tem muita coisa pra gente conhecer nesse aspecto todo. Como eu sempre digo para começo de conversa, vamos conceituar e tomar a compreensão do conceito do que é a arte. E eu vou chamar novamente o Benedetto Croce, que é um filósofo e esteticista que eu uso muito, e que ele fala que a arte ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Então, eu acrescento nisso, essa expressão não é qualquer coisa, não é que qualquer coisa possa ser arte, não. Essa expressão que o Benedetto Croce fala, ela tem que envolver técnicas, materiais e estilo, ou seja, um pensamento no qual isso tudo está embasado, do qual provém o estilo que se desenvolve essas técnicas, pelo que o artista escolhe os materiais para colocar ali naquela obra. Então não é qualquer coisa que pode ser arte, essa expressão precisa estar embasada dentro de outros elementos de materialidade, de técnicas e de estilo, ou seja, o pensamento social que abarca o grupo, a comunidade, a sociedade ali naquele tempo, do qual vai prover a arte, do qual a arte vai sair daquilo ali, porque a arte ela reflete o pensamento da sociedade que a produz. Então a arte é uma expressão, nós nos impressionamos com as coisas, pode ser uma impressão boa, uma impressão ruim, uma impressão um pouco delicada ou triste, como a experiência do luto, ou uma simples viagem, uma paixão, até uma refeição bem feita que você tenha experimentado, vivenciado, que aquilo tenha te marcado profundamente, que aquilo tenha te causado uma impressão. A arte ela pode ser uma expressão disso daí. Então a arte ela é uma expressão que envolve técnicas, materiais e estilo. Isto é a arte, não necessariamente ela envolva a beleza, pode ser que ela expresse o horrendo, pode ser que ela expresse algo muito triste e que nisso tudo também tem uma certa beleza, mas em alguns momentos, dentro da história da arte, da modernidade para cá, não necessariamente, infelizmente, né, mas não necessariamente a arte, a produção de arte precisa contemplar o belo, precisa contemplar a beleza. Uma vez isso é um grande erro, uma grande tristeza, mas nós precisamos estudar arte com honestidade intelectual, né? Acompanhar essas mudanças, essas transformações nos objetivos da história da arte e da modernidade para cá. É muito claro que a beleza não é uma intenção da produção artística nem do ensino de arte. Existem outros apelos de cunho ideológico e de cunho revolucionário que se infiltram na arte da modernidade para cá. Mas, todavia, porém, no meio disso tudo, nós temos o que uma grande parcela dos artistas, dos pesquisadores, dos estudiosos da arte, dos entusiastas da arte, que se debruça sobre o tema da beleza, que opta por cultivar a beleza dentro do ensino de arte, dentro da produção artística, e a esta camada virtuosa que escolhe olhar para a beleza dentro da produção de arte, nós entendemos uma linhagem dentro da arte que se chama belas artes. Então, as belas artes são um segmento artístico que preza por padrões de arte mais tradicionais e que preza também pela beleza em todo o entorno de produção, do ensino, da pesquisa, da sistematização dos conteúdos dos estudos artísticos. Então as belas artes, elas reúnem linguagens diferentes entre si, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a dança, a música, o teatro, a literatura, o cinema. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Essas são as linguagens artísticas que mais prezam pela beleza na sua forma e na sua função. E a elas nós chamamos de belas artes. Mas aí existe um pequeno porém, como eu já acabei de mencionar, a questão da modernidade para cá. O que acontece? Mesmo que hoje, você que está assistindo esse vídeo aqui, procure entrar numa academia de belas artes, num curso de arte por aí, que tenha como nome, como título, alguma coisa lá, a questão das belas artes,
você pode se dar mal. E eu já vou dizer por quê. Nós vivemos hoje dentro da educação, dentro do ensino, de um modo geral, nós fazemos parte de uma questão curricular pós-moderna. Então, nós vivemos no ensino de um modo geral, na educação de um modo geral, não só na área das artes, mas na área da educação em si, de todos os cursos, tudo aquilo que passa pelos processos de aprendizado. Nós estamos dentro de uma compreensão pós-moderna de currículo, ou seja, todos os cursos que vão ensinar arte, eles têm uma teoria pós-moderna de currículo, ou seja, uma teoria pós-crítica, onde tudo é muito solúvel, tudo é líquido, tudo se desmancha, tudo se desfaz, e no meio disso tudo nós temos uma série de desconstruções. Isso faz parte do pensamento atual dentro da educação, né? As teorias pós-modernas, as teorias pós-críticas de currículo, e a arte vai entrar nisso tudo, infelizmente, né? A arte não vai ficar isolada, ela acompanha todas as transformações do seu tempo. Portanto, se você vai se matricular hoje num curso de arte de graduação, de extensão, e mesmo que esse curso leve o nome de Belas Artes, você está sujeito a se dar mal, porque nem sempre esses cursos, mesmo intuitivamente tendo que favorecer as belas artes, isso não vai acontecer, porque todos esses cursos estão submersos nessa compreensão pós-moderna de currículo, e o que vai acontecer lá é um ensino ideológico, é um ensino voltado para a revolução. Aqui no Brasil nós temos ainda, né, porque o Brasil ele sempre consegue piorar um pouco mais a situação, nós temos aqui ainda a questão do socioconstrutivismo, que atrapalha demais a questão toda da lógica e do desenvolvimento integral de qualquer pessoa. E a nossa geração foi educada com base no socioconstrutivismo. Nós somos alfabetizados com base no socioconstrutivismo. Em algum momento nos treinaram para perder a compreensão lógica das coisas. Em algum momento relativizaram a percepção sensível que a gente tem sobre tudo. E isso tudo acumula num atraso muito grande no nosso desenvolvimento. Por isso que é cada vez mais necessário que cada um de nós trace um caminho de autoformação, de autoeducação, trace o seu mapa da ignorância, descubra qual é o tema da sua vida, qual é o tema que você quer estudar, procure um especialista, pague uma mentoria, uma consultoria com um especialista da sua área e se aprofunde, né, num planejamento, assim, eu vou levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos para estudar esse tanto de coisa. Então, isso tudo de modo geral na educação, em todas as áreas, a gente foi permeado pelo socioconstrutivismo por uma série de coisas que se atravessaram, no que a gente poderia ter um desenvolvimento exponencial muito maior. Mas, olhando para a arte ela não passa ilesa disso. A arte ela tá no meio disso tudo, e o ensino de arte também está tomado por caracteres ideológicos e de revolução. Então, dificilmente você vai ter uma aula de arte em que o professor vai chegar e vai falar para você: alunos, esse é o objetivo da aula, nós temos essas técnicas, nós temos esses materiais, nós temos essa narrativa poética, vocês precisam criar a partir disso, e que o professor seja técnico realmente. Não, o seu professor ele vai falar sobre o relacionamento dele, ele vai falar sobre o time dele que tá jogando, vai falar sobre a política, sobre fora Bolsonaro, Lula livre, essas coisas todas, Marielle vive. Então seu professor vai colocar um monte de coisas ideológicas, mas dificilmente ele vai ser direto ao conteúdo, ele vai achar outros apelos. Isso são exemplos de falácias do socioconstrutivismo, aquilo que diz que o seu meio é tão importante, que você tem que dar muito mais razão, muito mais visibilidade para as coisas que você está vivendo ao seu lado, com sentimentalismo muito forte, do que olhar para os conteúdos das coisas, aprender, se aprofundar e ficar incrível naquilo e aprender o conteúdo e se destacar. Não. Dificilmente um professor desses vai te incentivar a viver isso, ele vai te incentivar a ir pelas bordas, sentimentalismo, política, ideologia, feminismo, não sei o que, ideologia de gênero. Isso tudo vai tomar lugar das aulas de arte. Recentemente fiz uma aula experimental de balé numa escola particular, e no meio da aula toda, que durou 1h30, a professora falou muito mais de feminismo e citou assim, tipo, igreja queimava as bruxas no meio de uma aula de balé. Pô, eu terminei a aula, né, obviamente que não voltei lá, mas isso é um pouco complicado, porque quem tá matriculado para estudar arte não quer saber
em quem que o professor votou na eleição, quer saber do conteúdo de arte. Então, mesmo que você frequente uma escola de belas artes hoje, ou se aproxime de um curso de extensão de belas artes hoje, provavelmente você vai aprender dança contemporânea, coisas assim com muita quebra de padrão, coisa com muita desconstrução, muita coisa de Marina Abramovic, muito voltado para arte e tecnologia, para performances, para body art voltada numa linguagem mais que mistura muita coisa. Então vai ser um pouco difícil de olhar realmente para as belas artes hoje dentro da academia, dentro dos cursos, porque eles têm um apelo ideológico, e se você se colocar numa cosmovisão cristã num espaço desses, você vai sofrer alguma reprimenda no meio disso tudo. Isso é um pouco difícil, não só cristão, mas um olhar um pouco mais conservador, mais tradicional. Para as linguagens artísticas você provavelmente vai encontrar dificuldades. Então, olhar para as belas artes hoje tá muito difícil, porque esses cursos que ensinam, que formam os artistas, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, eles também, junto de formar os artistas, né, nos cursos de bacharelado, olham para a formação do professor nos cursos de licenciatura em arte, quando não dão as duas coisas juntos, como bacharéis, que podem atuar como artistas, ou como professores de arte, no caso da licenciatura. Então, isso tudo vai formar artistas que professores de arte que não estão preocupados com a beleza, mas que estão preocupados com o caráter ideológico, com o caráter revolucionário das artes. Isso vai afastá-los da compreensão das belas artes. Outra coisa comum de acontecer é que professores nesses lugares peçam para que não se use o termo belas artes, como se isso fosse uma ameaça a toda essa coisa de Tarsila do Amaral, Frida Kahlo e umas artes que não usam da beleza, né? Produções de arte que não vão pro lado da beleza. Então é muito comum que muitos professores possam coagir alguns alunos que se destaquem pela essa percepção sensível de interesse para as belas artes. Então é preciso que todos os alunos fiquem muito atentos. Se um dia vocês passarem por isso, busquem um coordenador pedagógico, busquem professores, conversem, tudo com muito respeito, com muita calma, mas expliquem: olha, eu tenho propensão para seguir pelas belas artes, eu tenho esse direito aqui nesse espaço, eu gostaria de realizar minha pesquisa, desenvolver meu trabalho aqui, meu estudo, com base olhando para as belas artes. Então você que é aluno, você tem direito. Universidade significa universalidade, diferenças de pensamento. E é um pouco redundante eu estar aqui falando disso, né? Porque já deveria ser algo mais natural, mas não é. Então, se você é um aluno de arte e você tem um interesse em pesquisar as belas artes, não se sinta coagido. Converse tranquilamente, respeitosamente com o seu professor, com o seu coordenador de curso, de departamento, e consiga olhar para as belas artes. Tem muita produção de arte, inclusive mais antiga, que pode nos ajudar a ensinar arte hoje. Por que não fazer planos de ensino hoje? Você que é professor de arte está me assistindo, voltados para períodos de arte mais antigos, mas usando, por exemplo, as coisas do nosso tempo para ensinar isso. Nós podemos fazer planos de arte, por exemplo, que ensinem sobre a arte barroca, usando os meios tecnológicos, usando o cinema, usando a fotografia. Então tem muita coisa para se adaptar que a gente pode fazer para ensinar arte voltado para as belas artes. Não sucumbam às mazelas do nosso tempo. Não fiquem perdendo seu tempo com minimalismos aí só para o ensino de arte. Duvidem muito de professor que fica trazendo muito essas coisas aí, muito minimalistas, porque tem cara de professor que tem preguiça de preparar aula de arte. Não se acomodem com isso, não aceitem olhar só para a arte contemporânea, só para esse culto à feiura. Estranhe, fale pro professor que isso te causa um estranhamento, que você já entendeu que ele quer desconstruir as coisas, mas que você opta pelas belas artes. Então, as belas artes hoje, no âmbito do ensino, são um campo muito difícil de estabilizar, mas não é impossível e nós precisamos lutar por isso aos poucos. Se você é aluno da área da comunicação, se você é aluno de diferentes áreas, não precisa ser só especificamente dos cursos de arte, se manifeste o interesse voltado para as belas artes. E o campo da produção também, o campo de produção de arte também não está mole. A produção de arte reflete tudo isso daí, e também nós vemos cada vez mais um culto à feiura na produção de arte, e os artistas também que se interessam em produzir as coisas no aspecto das belas artes também são rechaçados. Então, por favor, se você conhece um artista bom, que olha para a beleza na produção de arte, valorize ele. Talvez você que está me assistindo não é um artista, mas você é um entusiasta das artes, você tem interesse nisso. Converse, seja amigo, se aproxime dos artistas que voltam-se para a produção de arte, olhando as belas artes, observando, vivendo as belas artes nas diferentes linguagens. Se
incentive um arquiteto, talvez, a produzir coisas mais voltadas para a beleza, né? Incentive músicos a olhar para a música antiga, olhar com tudo isso com certo amor. Muitos compositores contemporâneos têm assumido essa volta para referências do cantochão, por exemplo, do canto gregoriano em composições atuais. Então, não tenha medo de fazer, dar um passinho para trás, voltar um pouquinho lá atrás na história, porque isso pode te dar mais envergadura e mais base para favorecer esse campo de produção das belas artes. Não desista disso, não desista de olhar para as belas artes. Gostaria de encerrar falando um pouquinho do livro A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe, onde ele fala que não adianta só, no capítulo 3 do livro, quem é meu aluno do curso O Segredo Admirável da Arte Católica assistiu uma aula especial sobre esse livro, mas eu vou mencionar aqui o fato de que o Gregory Wolfe fala no livro que não adianta só a gente ficar criticando as produções de arte que tem esse culto à feiura e não produzir nada, que isso se torna inútil, isso se torna em vão. Então vamos produzir, valorizar, fomentar a produção de arte voltada para as belas artes, mesmo nas dificuldades, mesmo nas intempéries do nosso tempo, tá?